Muito bem, agora sim, gravando boa noite. Bem-vindos de volta para a terceira temporada, vamos dizer assim, do nosso curso de Cristologias, com um S no fim, bem grande, do Novo Testamento. Como vocês perceberam, quem seguiu, viu as aulas do segundo módulo, que vimos lá a obra, a literatura sinótica, né? Mateus, Marcos, Lucas e Atos dos Apóstolos, viram que, de fato, o Jesus de um evangelho é muito diferente do Jesus de outro. São três Jesuses e meio diferentes, né? Tendo em conta que Atos dos Apóstolos é continuação de Lucas, então são três Jesuses diferentes. Hoje nós vamos iniciar aqui o módulo sobre as cartas e os escritos joaninos. Deixe-me colocar aqui, partilhar a tela. Então, aqui espero que vocês já estejam vendo aí, né? Então, estamos aí no terceiro módulo com a literatura joanina. O que é essa literatura joanina? A literatura joanina é formada por um evangelho, um apocalipse, uma carta e 2 Twitter, como eu costumo dizer, porque a segunda e a terceira cartas de João são tão curtinhas que quase cabem num Twitter mesmo. Então, este será o nosso cardápio deste módulo. O que nós vamos ver, então? Em primeiro lugar, nós vamos falar do discípulo amado. Quem é esse distinto Senhor, o discípulo amado? Depois nós vamos falar da comunidade do discípulo amado. A segunda e a terceira carta, nós vamos apenas citar, porque elas não oferecem material de relevância para o nosso curso. E este será o cardápio para hoje. Na próxima aula, falaremos do Evangelho de João e, por fim, falaremos do Apocalipse de João. Então, hoje nós vamos centrar o nosso tempo para entender a comunidade do discípulo amado, quem é este senhor, discípulo amado, a comunidade dele, e a primeira carta, aquilo que for possível a gente tratar neste tempo que nós temos. Então, em primeiro lugar, o discípulo amado. Quem é este distinto Senhor? Na verdade, discípulo amado é um apelido que nunca aparece nos evangelhos sinóticos. Ele é um apelido, é um título usado unicamente no Evangelho de João, só no quarto evangelho, e só na segunda parte do evangelho, ou seja, só do capítulo 13 em diante, né? E ele aparece na última ceia, portanto. Aparece no episódio em que Jesus entrega a mãe e depois aparece na cena da ressurreição. E, por fim, no complemento do evangelho, vamos dizer assim, num apêndice, que é o capítulo 21, na pesca milagrosa na versão joanina. São nestes 4 momentos em que este tal de discípulo amado aparece. Quem é esse discípulo amado? Uma tradição muito antiga da igreja, desde o segundo século, identifica o discípulo amado com João. Só que o quarto evangelho não narra episódios em que João estava, como, por exemplo, a transfiguração. Para os católicos, aí, inclusive, foi a missa de domingo passado, a transfiguração, né? Não é narrado, assim como também o episódio da filha de Jairo. Nestes 2 episódios aparecem Pedro, Tiago e João, e nenhum desses episódios é narrado no quarto evangelho. Também aquela cena em que Jesus está na sua agonia
está deprê lá no Getsemane, o João está, não é narrado no quarto evangelho. Então, surgiu desde sempre uma pergunta se este discípulo amado é de fato João, porque esta identificação é do segundo século, e a partir daí ela se impôs. Mas será que é mesmo? Uma coisa curiosa a gente tem que entender, ó. Se a gente for fazer um perfil de Facebook do discípulo amado, vai aparecer o seguinte. Em primeiro lugar, ele não pertence ao grupo dos 12, o que a gente costuma chamar de 12 apóstolos, não pertence a esse grupo. Ou seja, em relação a este grupo, ele é alguém de importância secundária. Mas, quando comparamos esse discípulo amado a Pedro, a figura é bastante interessante, porque ele é muito íntimo de Jesus, mais íntimo até do que Pedro. Vocês recordam lá na última ceia que Pedro não tem coragem para perguntar quem é o traidor, mas o discípulo amado tem. E, em relação a Pedro, parece que os dois estão competindo quem é mais próximo de Jesus, ou quem demonstra mais amor por Jesus, né? Ao mesmo tempo, esse discípulo amado respeita a autoridade do Pedro. Nós vemos isso numa cena lá que Maria Madalena fala, roubaram o corpo do Senhor, não sabemos onde ele está. Lá no capítulo 20, início do capítulo 20 de João. Os dois correm juntos, o discípulo amado e Pedro. O discípulo amado chega primeiro no sepulcro, mas não entra. Ele deixa Pedro chegar e só quando Pedro chega, ele entra. Então, é uma competição muito cordial e com um grande respeito à autoridade de Pedro. Então, se não é João, quem que é? Várias perguntas. A primeira possibilidade é saber se é uma pessoa específica da comunidade. É alguém específico? Quer dizer, uma pessoa concreta? Ou é o principal líder da comunidade? Outra possibilidade aí. É o representante daquilo que muitos chamam de escola joanina. Quer dizer, ele é o porta-voz de um grupo de teólogos, vamos dizer assim. Ou é pura e simplesmente uma expressão genérica para dizer o discípulo ideal. Quer dizer, o discípulo amado é o discípulo ideal. Se for este o caso, pode ser uma mulher também. Agora, vejam que, sob certo aspecto, estas opções aqui não são excludentes, porque pode ser uma pessoa específica, o líder da comunidade, que, ao mesmo tempo, é a figura do discípulo ideal. Então, vejam que há vamos dizer assim, estas várias opiniões, tudo isso para dizer que nós não sabemos quem é o discípulo amado. Nós sabemos quem não é João. Como que é a comunidade desse discípulo amado, a comunidade em que provavelmente ele é um dos líderes, né? Então, em primeiro lugar, o melhor livro para se tratar do assunto é um livro já antigo, que a primeira publicação dele no Brasil saiu com esta capa aí, mais recentemente saiu com essa outra capa que eu já escutei dizer que a antiga era mais bonita, né? De qualquer forma, é um livro já um pouco antigo, mas ele ainda é muito citado, ainda é um ponto de referência, e recomendo, se vocês quiserem entender um pouco mais da comunidade do discípulo amado, este é um livro indispensável. E várias das coisas que nós vamos falar aqui são baseadas neste livro. Em primeiro lugar, quando falamos de a comunidade ou a igreja joanina, né, nós temos que colocar isso entre aspas, porque, na verdade, nós estamos falando não de uma igreja só, mas de uma rede de comunidades, mais ou menos aquilo que para os católicos seria uma paróquia, né? A matriz com as capelas, com as filiais, mais ou menos assim a gente deve
tratar aí a comunidade do discípulo amado. O centro, de qualquer forma, aquilo que seria, então, usando esta analogia de uma paróquia matriz com as capelas, né, o centro é uma igreja em Éfeso. Então, na atual Turquia, nós temos ali o lugar onde normalmente se identifica a comunidade do discípulo amado. A atual Turquia, antigamente se chamava Ásia Menor. Aqui, então, a gente tem um mapa do oeste da Turquia. Vocês vejam aqui Éfeso, onde está. Estas outras igrejas aqui estão identificadas porque são as outras 6 igrejas citadas nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse, ou seja, então, Éfeso é uma dessas comunidades. Como veremos, aliás, mês que vem, mês da Bíblia, o tema é a carta aos Efésios. Saibam que a carta aos Efésios é uma carta disputada, se foi escrita por Paulo ou não. Vamos deixar isto para as lives e os cursos sobre a carta aos Efésios no mês da Bíblia. Uma coisa que é certa é que em Éfeso estava a comunidade do discípulo amado. Quem for visitar a Turquia, e eu digo, vale a pena visitar, é considerada a Terra Santa da Igreja, quer dizer, a Judéia, a que a gente chama de Palestina, é a Terra Santa de Jesus, mas a Terra Santa da Igreja é a Turquia, é a Ásia Menor, e quem for visitar Éfeso vai encontrar alguma coisa semelhante a isso. Esta fotografia aí eu tirei 30 anos atrás já, né? Então, com certeza está bem diferente, mas isso aí é, vamos dizer assim, aquilo que é uma igreja do início do cristianismo, e lá vocês estão me ouvindo ou não? Opa. Sim. Quem está ouvindo? Porque eu sumi aqui. Deixa eu me interromper um pouquinho aqui. Não sei por que eu sumi, agora voltei. E esta igreja, então, lá na Ásia Menor, quando eu estive lá, eu tive a oportunidade de me encontrar com o discípulo amado. Tá? Então, aqui tem aqui é um túmulo, e nessa plaquinha aqui está escrito, aqui é onde está o discípulo amado, João e tal, um problema de identificação, mas eu posso dizer para vocês que eu fotografei ao vivo e em cores o discípulo amado, que está aí, né? Isto quando eu ainda tinha cabelo não tinha cabelos e barba branca, né? Isso aqui são 2 fotos, como vocês podem ver, de uma pia batismal que tem no centro ou numa parte principal aí desta basílica, a pia batismal em forma de cruz, né? Então, aqui, ao modo paleocristão, que o batizado desce aqui, isso aqui normalmente estava contendo água, e aí ele era banhado e saía pelo outro lado. Muito bem, esta igreja joanina é uma igreja formada por vários grupos muito diferentes uns dos outros, né? Os primeiros grupos ao redor do discípulo amado, então, se considera o discípulo amado como o fundador ou como o principal iniciador desta comunidade. O primeiro grupo que se agregou ao discípulo amado foram judeus cristãos. E nós vemos, vamos dizer assim, um relato desta passagem do judaísmo para o cristianismo no capítulo 9 do Evangelho de João, principalmente lá no fim, quando fala, esse é o relato lá do cego de nascença, quando fala que muitos judeus acreditaram em Jesus.
O segundo grupo bastante forte da comunidade joanina são os pagãos, simpatizantes do judaísmo. Como nós temos lá no capítulo 12, um grupo de gregos que procuram Jesus. Os discípulos de João Batista formam outro grupo bastante representativo desta comunidade joanina. E, por fim, mais tarde, entraram os samaritanos, e assim como judeus que foram se tornando descontentes com o judaísmo. Então, vejam que o grupo de judeus é bastante forte na comunidade joanina, e a entrada dos samaritanos, e não é à toa que nós temos lá o capítulo 4 do Evangelho de João, e é sempre bom recordar que no capítulo 4 do Evangelho de João, a samaritana não é uma mulher, mas é a Samaria, quer dizer, a cidade da Samaria, representando, então, o grupo dos samaritanos que entraram para a comunidade joanina, e a entrada dos samaritanos trouxe mudanças muito profundas para a comunidade de João. Cada um desses grupos, retornando aqui, ó, os judeus cristãos, os gregos simpatizantes, os discípulos de João Batista, que também são judeus, mas já não é do mesmo grupo dos fariseus. Os judeus que não estavam mais contentes com o judaísmo. E os samaritanos, vejam, cada um desses grupos são muito diferentes uns dos outros, e às vezes até com atritos entre eles, né? Cada grupo tem a sua própria visão teológica, o seu próprio modo de crer, tem a sua visão de mundo, e estas diferenças, por vezes grandes, que alguns grupos chegavam podiam, fora deste contexto eclesial, eram grupos adversários uns dos outros. Colocando tudo isso dentro de uma comunidade, significa que essa comunidade tinha tudo para dar errado. Só que, espantosamente, as diferenças fizeram a comunidade crescer, e a comunidade se tornou muito sólida, muito firme, tanto na sua fé como na sua teologia, e também com um relacionamento muito característico com o judaísmo. Então, vejam que nós temos aí uma comunidade formada de vários grupos que souberam se amalgamar. Ou seja, é uma comunidade que vive em meio a conflitos, um conflito externo, quer dizer, com o judaísmo oficial de Jerusalém, vamos recordar aqui, e aqui a importância da gente recordar lá dos módulos anteriores. É o judaísmo já depois da destruição de Jerusalém, provavelmente uma comunidade que está sofrendo os reflexos do judaísmo farisaico, já, se não depois, talvez já durante aquele período do chamado Concílio de Jâmnia, entre 90 e 100, mas a comunidade que também tem conflitos internos, porque é uma igreja muito heterogênea, e isto, por mais que a comunidade tenha crescido, tenha amadurecido, ainda alguns problemas muitas vezes afloram. Principalmente porque é uma comunidade dividida em dois grupos. De um lado, o grupo do discípulo amado, e do outro lado, um grupo normalmente chamado de separatistas, quer dizer, um grupo que está ali já provocando uma ruptura na comunidade. Então, são dois conflitos. Conflito interno, os problemas da comunidade, conflito externo,
conflito com o judaísmo. Há mais ou menos uma ideia, se não consensual, mas pelo menos bastante aceita, de que o quarto evangelho tem como foco principal, não exclusivo, mas foco principal, o conflito externo, quer dizer, o conflito com o judaísmo. E é por isso que o evangelho ele tem como preocupação levar o leitor à fé. Lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, é considerado a primeira conclusão do evangelho, capítulo 20, porque o capítulo 21 teria sido acrescentado depois. No final do capítulo 20, tem esta ideia. Muitos outros sinais Jesus fez diante de seus discípulos e que não estão escritos nesse livro, mas esses que foram escritos são para que vocês acreditem. Então, para que vocês acreditem. Ou seja, para levar o leitor à fé. O outro escrito, a primeira carta de João, focada principalmente, mas não exclusivamente, no conflito interno. Quer dizer, se o evangelho era para levar o leitor à fé, a carta é para levar o leitor à verdadeira fé, porque tem lá aquele grupo de separatistas que estão provocando uma divisão na comunidade. Tanto que lá tem esta frase, lá no capítulo 2 da carta, eles saíram de nós, mas, na verdade, eles não eram, nunca foram muito de nós. Então, quer dizer, o pessoal que estava ali, mas tinha ideias muito próprias que levavam a comunidade à divisão. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas também a primeira carta fala também aquele que crê, ou seja, tem que crer da maneira certa, não é crer de qualquer modo. Vamos recordar que nós estamos aí, alguns dizem que a primeira carta de João é o primeiro escrito cristão sobre uma heresia, ou para combater uma heresia, e na nomenclatura clássica, embora esta palavra herege não apareça na carta, mas na terminologia teológica, o herege não é aquele que não acredita, é aquele que acredita de uma maneira errada, diferente ou não conforme o cânon da grande comunidade. E é isto que está acontecendo ali na primeira carta de João, para responder a essa problemática. Né? Agora, entre a redação do quarto evangelho e a primeira carta, surgem algumas perguntas. Né? Por quê? A situação da comunidade mudou, o evangelho focado principalmente no conflito com o judaísmo. Quando chegamos no tempo da primeira carta, este conflito também, porque o próprio judaísmo sofreu as mudanças, esse conflito diminuiu, mas ficou mais pesado o conflito interno. Quer dizer, o judaísmo foi perdendo força e o conflito interno se acirrou. Porque este conflito interno está levando a igreja joanina a uma cisão, a uma ruptura interna. De novo, é aí que nós vemos, de um lado, o grupo que segue o discípulo amado, do outro lado, o chamado grupo dos separatistas. Pergunta, então, né? De um lado, o grupo do discípulo amado, do lado do separatista. O que identifica cada grupo? Algumas perguntas nós temos que responder. Qual a relação de forças entre eles e quem tomou a iniciativa da separação? O que identifica cada grupo? A fé de quem adere. Neste sentido, é importante, a gente poderia ler esta primeira carta de João, capítulo 4, versículos 2 a 3, e nós vamos encontrar ali uma definição bastante interessante que nos ajuda a compreender esta problemática.
Quem pode ler para nós aí a primeira carta de João? Capítulo 4, versículos 2 e 3. Né? Eu vou ler. Vamos ler. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. E este é o espírito do anticristo. Dele ouviste dizer que ele virá. E agora ele já está no mundo. Então vejam só. Este conflito da comunidade é marcado por aquilo, dependendo daquilo que cada grupo acredita. Então, nós vemos aí, um grupo acredita que Jesus veio na carne. Outro grupo acredita que Jesus não veio na carne, que Cristo não veio na carne. Então, por isso, a carta é escrita para tentar corrigir ou dar uma resposta a esta discussão e dizer, é por aqui que a gente tem que seguir. Ou seja, a carta é um escrito sobre ortodoxia, como acreditar do modo correto. A questão, portanto, é cristológica, porque tem a ver com a encarnação e a pessoa de Jesus. Por trás, e aqui é importantíssimo, é o conceito de encarnação, carne. Uma pergunta, então, que pairava na comunidade. O homem Jesus é o Cristo de Deus? Quer dizer, aquele conceito do Cristo, quase um ser mítico, ele, de fato, se tornou homem de carne e osso? O autor da primeira carta, o discípulo amado, vai dizer sim, o Cristo é mesmo carne, veio na carne. Os separatistas vão dizer que não. Ele está ali surgindo um grupo que posteriormente vai ser uma das correntes chamadas gnósticas, embora seja esse termo gnosticismo seja um termo posterior e com correntes que vão se solidificar somente no segundo, terceiro séculos, mas aqui no final do primeiro século está fervilhando uma série de ideias, e entre elas a seguinte, o Cristo de Deus não se encarnou, ele apenas tomou posse, vamos dizer assim, de uma pessoa, e no momento que essa pessoa, então, foi crucificada, antes dessa pessoa ser crucificada, o Cristo se retirou e deixou a pessoa ali, que era só um veículo, morrer na cruz sozinho. Então, o que está por trás é se, de fato, houve encarnação, quer dizer, se o Cristo de Deus ou se Deus assumiu a nossa humanidade até as últimas consequências. O autor da primeira carta diz que sim, os separatistas dizem que não. Qual que era a doutrina dos separatistas? Está aí especificada. Em primeiro lugar, o enviado do Pai, olha que coisa louca que eles achavam, entrou naquele corpo de Jesus no batismo, atuou naqueles 3 anos, não mais do que isso, e no momento da cruz foi embora. Ou seja, a pessoa humana de Jesus é só aparência, é só um veículo. Então, aquela história assim, que a existência de Jesus, a existência e a morte, não tem importância nenhuma para a salvação. O que importa para a salvação eram os grandes feitos aí deste ser ou deste espírito, que seja lá,
o que for. Está se formando aí um grupo que posteriormente vai ser chamado de docetas, que vão dizer o seguinte: quando Jesus sentia fome, era só de mentirinha que sentia fome, porque o espírito não tem fome. Quando Jesus dormia, só de mentirinha dormia, porque o espírito não dorme. Quando Jesus sentia dor, só de mentirinha, porque o espírito não tem dor. E, portanto, quando Jesus morreu, só de mentirinha morreu. Só que a consequência disso é que, qual que é? Se Jesus só de mentirinha morreu, qual que é a consequência? Jesus só de mentirinha morreu. Consequência? Só de mentirinha ressuscitou. E aí, se Jesus só de mentirinha ressuscitou, acabou a nossa salvação. Tá vendo? Então, vejam como esse grupo estava criando problemas na comunidade. Estavam, assim, essas ideias que estavam fervilhando, estavam provocando muitos conflitos internos na comunidade. Por isso, o grupo de separatistas é chamado de anticristo. E prestem atenção nisso aqui, ó. O anticristo, nos escritos joaninos, não é o demônio. Então, a gente vê aí filme, o anticristo, e todo mundo fala de anticristo. Essa ideia de que anticristo vai ser identificado ao demônio, isso é posterior, de um período posterior, não nos escritos joaninos. E, portanto, não na Bíblia, porque também não no Apocalipse de João. Anticristo não é o demônio, anticristo é quem nega a encarnação. E aí a gente poderia ler aqueles textos ali, ó. Já lemos aquele capítulo 4, que diz: todo espírito que divide Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo. Mas veja o que tem lá no capítulo 2, versículo 18, que está escrito assim, pelo menos na minha tradução aqui, que eu tenho, a da TEB: meus filhinhos, é chegada a última hora, ouvistes anunciar que vem o anticristo, pois agora muitos anticristos já estão aí. Nisso reconhecemos que é a última hora. E o versículo 22 vai dizer: quem é o mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, e o que nega o Pai e o Filho. Então, o anticristo é aquele que nega que o Cristo se encarnou. Então, o Cristo passa a ser uma categoria quase que de um ser que tem vida independente, um ser espiritual, que assumiu um corpo apenas como veículo, somente naquele período entre o batismo e um pouquinho antes de ser crucificado, porque não era tonto de morrer na cruz. Mas não se encarnou, apenas, sei lá, tomou posse daquele corpo, usava aquele corpo como veículo, né? E, se vocês procurarem, aí tem o Twitter, né? Um dos dois Twitters de João, na segunda carta, capítulo 1, né? Só tem um capítulo, no versículo 7, diz assim: porque muitos sedutores espalharam-se pelo mundo, eles não professam a fé na vinda de Jesus Cristo na carne. Então, vejam só, nos escritos joaninos, o anticristo não é o capeta, é quem nega a encarnação. Sobre a encarnação, nós vamos falar mais claramente quando estudarmos o Evangelho de João, mas este conceito é importantíssimo aqui a gente manter. Quer dizer, o Cristo que se encarna significa que assumiu a nossa humanidade até as últimas consequências, né? Então, isto, para vocês perceberem
os conflitos internos da comunidade joanina. Para responder a esses conflitos internos, é que nós temos a primeira carta. Né? Aqui, as questões básicas, né? O lugar mais provável é Éfeso, na atual Turquia. Há um grande consenso que esta carta tenha sido escrita após o Evangelho, mas antes dos escritos desses dois bispos aí, ó, Papias e Policarpo. Papias, bispo de Hierápolis, que essas duas cidades estão na Turquia, na atual Turquia. Papias foi bispo, viveu aí entre os bispos 70 e 130, e Policarpo, não temos uma data exata, mas a data de falecimento varia ou 156 ou 177, porque a datar eventos e personagens é sempre um problema muito complicado quando a gente tem que lidar com calendários diferentes. E, às vezes, os registros não são muito precisos. De qualquer forma, nós estamos ali no início do segundo século, quer dizer, entre o ano 100 e 110. Ou seja, é neste período que está ali a primeira carta. Qual livro supõe qual livro? São dois autores em tempos diferentes, genericamente chamados de discípulo amado. Quer dizer, então, discípulo amado não seria propriamente uma pessoa, mas seria um grupo. Esta pergunta aí, ó, qual livro foi escrito primeiro? E significa que o segundo foi escrito para explicar o primeiro. Ou seja, primeira possibilidade, o Evangelho foi escrito antes da primeira carta. Segunda possibilidade, o contrário, a carta foi escrita antes do primeiro Evangelho, antes do quarto Evangelho. Né? Com a ordem cronológica, primeiro Evangelho de João, depois primeira carta de João, ou invertido, primeiro a primeira carta de João, depois o Evangelho. Há um consenso de que o Evangelho seja anterior. Como é que a gente pode afirmar isso? Em primeiro lugar, como já falamos, a situação da comunidade mudou. O Evangelho está muito focado no conflito com o judaísmo, enquanto a primeira carta está focada no conflito interno da comunidade. Como é que a gente prova isso? O Evangelho não depende da primeira carta, mas a primeira carta depende do Evangelho. Quer dizer, alguns conceitos que aparecem na primeira carta já tinham aparecido no Evangelho, mas como o foco, a preocupação do Evangelho era com a mudança da situação da comunidade, aquelas afirmações do Evangelho podem provocar interpretações errôneas. Então, o Evangelho precisa ser explicado, esclarecido, atualizado. Então, a primeira carta é considerada uma atualização, ou, se quisermos, uma explicação do Evangelho, do quarto Evangelho, Evangelho de João, a gente costuma chamar. Aquilo que é a organização do quarto Evangelho é imitada pela primeira carta, e não o contrário. Além disso, a primeira carta não cita, embora não cite literalmente o quarto Evangelho, mas não significa que isso não conheça, porque nós vemos algo semelhante em relação aos sinóticos e o Evangelho de João. O Evangelho de João é posterior aos sinóticos. E a gente vê que, exceto
o relato da paixão e um ou outro episódio que é repetido no Evangelho de João, e tem razões para isto, boa parte daquilo que é narrado nos sinóticos, o Evangelho de João desconhece ou omite. Ou seja, o autor da primeira carta tenta dizer as mesmas coisas do quarto evangelho, mas agora num contexto diferente, para responder a uma comunidade diferente, aquela ruptura interna da comunidade. Por quê? Porque os separatistas estão usando o quarto evangelho para defender as suas ideias. E, portanto, a primeira carta é para rebater os separatistas, combater a doutrina dos separatistas. Ufa! O que temos aí nessa primeira carta, então? Em primeiro lugar, nós vimos, né? O quarto evangelho quer levar o leitor à fé, para que vocês acreditem. Vocês pegarem lá o Evangelho de João, esta conclusão aí, Jesus fez diante de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês acreditem. E a primeira carta retoma essa ideia para que vocês acreditem, mas é para que vocês acreditem do modo certo. Então, não basta acreditar, tem que acreditar do modo certo. Ou seja, a primeira carta supõe a existência de uma tradição joanina e a primeira carta não muda o projeto teológico desta tradição, mas, ao contrário, ela esclarece alguns aspectos porque quer responder a problemas de interpretação. Qual é a verdadeira fé da comunidade? Afinal de contas, o que é importante na nossa comunidade? Como acreditar da maneira correta? E são 4 pontos que a gente pode resumir esta doutrina, vamos dizer, a teologia da primeira carta. A cristologia, a ética, a pneumatologia e a escatologia. Vejam, esses 4 campos, né, estão todos interligados. Então, apesar do nosso curso aqui ser sobre a cristologia, nós teremos que tratar também, pelo menos assim de relance, destas outras 3, porque a cristologia tem consequências para esses outros 3 campos. Então, começando, a cristologia. O ponto central é a discussão sobre a encarnação. Afinal de contas, Jesus realmente se encarnou? Recordem-se, os separatistas diziam que não, que o Cristo não se encarnou no homem Jesus. O Cristo é um ser espiritual que apenas, vamos dizer assim, tomou posse de alguma maneira, né, do homem Jesus, desde o batismo até um pouquinho antes da morte na cruz. E, portanto, a morte da cruz de Jesus não tem nenhum valor salvífico. Quer dizer, não é o momento em que a salvação se manifesta. A primeira carta vai dizer que sim. Vai dizer que a morte de Jesus tem, sim, valor salvífico. E repetindo aquilo que havia no Evangelho, é a hora da salvação. É interessante esses textos aí, porque esta ideia de que a morte na cruz, tem valor salvífico, ela é repetida com fórmulas expiatórias, que falam de expiação ou redenção de pecados. Capítulo 1, versículo 7, quem que pode ler para nós? Quem que pode? Nós somos 4 aí, ou 3. Quem que pode ler para nós estas cartas? Eu leio a primeira, enquanto se procura outro, né? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7,
está escrito assim, né? Mas se andamos na luz, como também ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros. E aí vem a fórmula de expiação. E o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo pecado. Então, vejam, fórmula expiratória. A cruz tem valor salvífico. Quem que pode ler para nós capítulo 2, versículo 2? Eu posso ler. Porque 2:2. Ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá vendo? Então, veja só. O sacrifício, a morte de Cristo tem valor salvífico contra aquilo que diziam os separatistas. Que diziam, não, aquilo lá foi só brincadeirinha, foi só, como é que fala? Só realidade virtual. O que tem no 4:10? Eu leio. É nisto que está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho para a expiação de nossos pecados. Tá vendo? De novo, a mesma ideia. E 5:6. Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não como a água somente, mas como água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Então, vejam só, repetindo a mesma ideia. Então, não somente a água, veio pelo batismo, pela água e pelo sangue. Ou seja, primeiro ponto da cristologia é verdadeira encarnação e, consequência, verdadeiro valor salvífico da morte na cruz. Consequência disso, a ética. Os separatistas dizem, nós não pecamos mais. Eles achavam o seguinte, não há nada que a gente possa fazer que para o bem e para o mal, que colabore com a salvação. Ou seja, a gente não peca mais, qualquer coisa que a gente faça não é pecado, porque, afinal de contas, já estamos liberados, e, portanto, não é necessário você ter nenhuma preocupação, nenhuma responsabilidade. O que tem lá neste capítulo 2, versículos 3 e 4? Está bastante claro esta coisa aí. Quer dizer, você está liberado agora, liberou geral. E, afinal de contas, não há nada que a gente possa fazer nem para colaborar, nem para complicar. O que tem lá? Capítulo 2, versículos 3 e 4. Posso ler. E sabemos que o conhecemos por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Então, de quem que está falando isso aí? Dos separatistas, né? Não, nós conhecemos, mas não pratica os mandamentos. Então, como é que pode ser, como é que pode dizer que está em Cristo, né? O autor vai dizer o seguinte, não somente Cristo foi plenamente homem, mas isso tem uma consequência. O cristão, o fiel, tem que seguir o mesmo caminho. Se Cristo foi verdadeiramente homem, também estava sujeito à fraqueza, o fiel também. E por isso esse estado de graça, santidade, impecabilidade, não é uma situação perene, recebi no batismo, estou liberado para o resto da vida. Não, né? É um objetivo que deve ser buscado a cada dia. Cada dia é um dia de nova luta contra o pecado. E o caminho desta impecabilidade, essa palavra é boa, né? Impecabilidade passa por amor ao próximo, né? Tiago diz, a fé sem obras é morta. E o autor da carta de João diz, a fé sem amor é mentira.
é o que diz lá nesses trechos aí, capítulo 3 e capítulo 5. Quem que pode ler para nós capítulo 3, versículos 23 a 24, e quem pode ler capítulo 5, 2 e 3? Este é o seu mandamento: crer no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros, conforme o mandamento que ele nos deu. Aquele que guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Então, tá vendo? A ideia vocês já sabem, e aí o capítulo 5 é a famosa, né? É a famosa afirmação ali, ó. Quem que pode ler o capítulo? E nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos, porque esse é o amor a Deus, guardar seus mandamentos, e seus mandamentos não são pesados. Né? Claro que vocês aí já imaginaram também que tem aquela outra frase: quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é um mentiroso. Então, a ideia está aí. É impossível dizer que sou fiel na comunidade se aquilo que eu digo que acredito não se reflete na prática. Terceiro ponto, consequência também da cristologia, é a escatologia. Por que isso é importante? Porque a comunidade joanina tem aquilo que se chama escatologia presenteísta. É um jogo que na teologia é muito famoso, é a diferença entre o já e o ainda não. Quer dizer, a salvação já está no presente, está plena no presente, mas ainda não terminou. Quer dizer, o autor considera que a história, a vida concreta do dia a dia, é o lugar e o momento para a fidelidade. Enquanto os separatistas diziam: nós não precisamos ter nenhum compromisso ético, porque, afinal de contas, já acreditei em Jesus e isso já me libera de tudo, o autor, né, o grupo do discípulo amado, vai dizer: não, é impossível esse tipo de raciocínio. E, como eu falei, ali está bastante presente a tensão entre o já e o ainda não. Já somos, mas não plenamente. Quer dizer, o fim dos tempos, o fato de a comunidade estar vivendo uma crise demonstra que aqueles tempos do fim já chegaram. Mas, ao mesmo tempo, Cristo não se manifestou plenamente. Quer dizer, já está aí, mas não totalmente. É o que nós temos aí nesses trechos, lá no capítulo 2, versículo 18, que nós já lemos, diz assim, né? É chegada a última hora, ouvistes falar que vem o anticristo. Eles já estão aí. Nisso nós reconhecemos que é a última hora. Mas o versículo 22 vai dizer: quem é mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E o capítulo 4, versículo 1, vai dizer: não deis crédito a qualquer espírito, mas examinai os espíritos, para ver se são de Deus, pois muitos profetas da mentira espalharam-se pelo mundo. Quer dizer, a crise já está instalada. E o fato dessa crise estar instalada é a prova de que os últimos tempos já começaram. Mas ainda a história não terminou no fim ainda, quer dizer, não chegou ao fim. Lá no 2:28 está escrito: agora, filhinhos, permanecei nele, a fim de que quando ele se manifestar, né,
tenhamos plena confiança e não sejamos cobertos de vergonha longe dele na sua vinda. Capítulo 3, versículo 2. Desde agora somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Quer dizer, tensão entre o já e o ainda não. E o 4:17. Nisto é perfeito em nós o amor, que temos plena confiança para o dia do julgamento, pois, tal como ele é Jesus, assim também seremos nós. Veja, então, que a escatologia até faz dizer que nós seremos semelhantes a ele. Nós já somos, mas não plenamente. E lá, então, quando chegar essa escatologia, seremos plenamente semelhante a ele. Então, a cristologia tem consequências na ética, quer dizer, aquilo que a pessoa acredita. Não sei por que agora voltou. Aquilo que a pessoa acredita tem consequências no seu comportamento, né? Aquilo que a pessoa acredita e como ela se comporta tem consequências para o modo como essa pessoa se prepara para o encontro definitivo. E, por fim, a pneumatologia. Para a primeira carta, o conhecimento que salva não vem da experiência imediata do espírito, mas, como está escrito aí, deve estar de acordo com a tradição transmitida e interpretada na escola joanina. Ou seja, veja só que coisa curiosa, não é que o fulano sozinho, individualmente, tem lá uma revelação e, a partir de agora, ele é a fonte da verdade. Ao contrário, não é? A escola joanina, o grupo do discípulo amado, se apresenta como aquele que tem a experiência fundadora e é considerado verdadeira fé e verdadeira experiência eclesial aquilo que está de acordo com esta experiência do grupo do discípulo amado, para não acontecer que cada um é o dono da verdade, e isto tem como consequência quebrar a comunhão da comunidade. Quer dizer, nada que põe em risco a comunhão da comunidade é verdadeiro. Quer dizer, o critério da verdade não é uma revelação direta, mas é, de novo, a prática. E é reconhecido como manifestação do verdadeiro Espírito aquilo que cria comunhão na comunidade. E por isso os tais, os separatistas, são criticados, são considerados anticristos, porque a atuação deles e o discurso que eles fazem está minando a comunhão da comunidade, está provocando ruptura, desagregação na comunidade. E, portanto, não pode ser considerado verdadeiro espírito. Ufa! O que acharam aí deste passeio bastante rápido, mas bastante consistente da comunidade joanina? O que vocês acharam? Achei muito bom. E instigante aí para novos estudos. Novas compreensões, né? Já tinham conhecimento daquele livro lá, Comunidade do Discípulo Amado? Nunca tinha ouvido falar? Do livro, não.
Então, é um livro bastante interessante, não é difícil de ler, é um livro até curtinho, que é bastante instigante, de fato, né? Como eu falei, é um livro considerado já clássico, e, obviamente, depois dele a discussão caminhou, mas ele continua sendo um livro de referência para toda essa discussão aí. Ele faz uma reconstrução bastante interessante desta comunidade e nos ajuda a entender, então, como que é uma comunidade que vive um momento de crise interna e está procurando um caminho para se manter não só fiel ao Evangelho, mas também para que a comunidade não se desagregue. Então, bastante interessante. Dúvidas, questões? Professora, eu tive a impressão Sim. que eles têm uma compreensão um pouco diferente da ressurreição do que é as discussões de Paulo, né, com as comunidades, né? Tem alguma coisa nisso, né? Parece que lá eles não têm a dúvida em relação à encarnação, né? Mas eles têm a dúvida porque eles não creem que a ressurreição vai existir, né? Essa comunidade tem uma posição com Paulo, né? Então, As a comunidades. ressurreição sempre foi um problema e continua sendo, né? Paulo, aos Coríntios, principalmente, vai responder às problemáticas surgidas na comunidade de Corinto, que tem características próprias. Nós vamos ver isso lá quando tratarmos das cartas, se estivermos todos vivos no quarto módulo, inclusive eu. A comunidade joanina vive uma outra problemática, né? A comunidade joanina vive essa questão, essa tensão interna desse grupo de separatistas, que, por outras razões, vão colocar em xeque também a ressurreição. Vejam que em nenhum momento se fala de reencarnação, porque isso é um conceito que, por alguma razão, não entrou no Novo Testamento. Algumas religiões da época, já conheciam, né? Mas por alguma razão não entrou neste âmbito do Novo Testamento. Talvez as comunidades em que para as quais se dirigem as cartas, provavelmente ou não, isso era uma coisa, ou não conheciam ou algo já superado. Mas, de qualquer forma, a ressurreição sempre foi um problema. Como acontece, né, vai ser o mesmo corpo, vai ser outro corpo, etc., né? Vejam que essa posição dos separatistas ela é bastante instigante, porque a partir do momento que você nega que o Cristo se encarnou de verdade, nós vamos voltar a falar sobre isso lá no Evangelho de João, a ressurreição passa a ser o quê? Simplesmente aquele Cristo que veio, não assumiu plenamente o corpo, simplesmente manipulou o corpo, vamos dizer assim. Então, isso aí, né, para que ressuscitar? Porque aquele corpo foi só veículo. É que vai ter uma série de consequências para ele. E esta ideia que é importante, né? Na carta joanina e no Novo Testamento, o anticristo não é o capeta. Beleza? Beleza. Vejam que, como Beleza. sempre... Diga, Eliseu. Não, eu só concluí, beleza. Uhum. Vejam como sempre é tudo muito denso, né? Infelizmente, a gente não dá para ir aprofundando, mas eu espero que seja uma provocação para que vocês, quando estiverem lendo aí a primeira carta de João, já saibam, aqui tem esse problema de um grupo que está fazendo um estrago violento na comunidade. E a primeira carta quer responder a isso. Como eu falei, esse pessoal
Num período posterior, eles não têm este nome ainda, a primeira carta não usa este nome, mas no período posterior, esta linha de pensamento vai configurar aquilo que se chama o docetismo, né? Como eu falei, vai ser uma das correntes geralmente chamadas de gnósticas, mas o gnosticismo, ele é assim, já o próprio nome ele é muito questionado se é correto falar de gnosticismo ou de gnosticismos, e se o nome é adequado, porque são várias, assim, grupos de várias tendências e, às vezes, até muito diferentes uma da outra. Dentre esses grupos, tem estes docetas que diziam exatamente essa coisa aí, né? A encarnação foi só aparência, né? A humanidade de Jesus, a humanidade de Cristo, mais propriamente dita, foi só aparência e, portanto, Jesus morreu só de mentirinha, a consequência, ressuscitou só de mentirinha, e por isso a nossa salvação foi por água abaixo. Mas torna a dizer que o gnosticismo e essas correntes são muito... tem muitas facetas diferentes e há muita discussão entre os especialistas. Tem gente que estuda só isso. Aproveito e faço uma propaganda. O ano que vem nós vamos ter o congresso da ABIB, Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica, a ABIB. O assunto vai ser literatura extracanônica e vamos revirar toda essa questão aí desses grupos de cristianismo não oficial paralelo, vamos dizer assim. E toda a literatura, livro de Enoque, livro dos Jubileus e vários outros. É isto. Uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem assistir a gravação. E na próxima quarta-feira, já sabem, o link está lá no Moodle, não é o mesmo link dos módulos anteriores. Uma boa noite e um bom descanso para todo mundo. Boa noite a todos.